nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lá vamos nós mais uma vez, hein? Bora que bora, mais uma vez unidos aqui, lendo a história de uma alma. No podcast direto da Arca. Pra quem não nos conhece, eu sou o Alê. E eu sou o Fagner. Fala pessoal, tudo bem? Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E você que já está conosco, continua sendo bem-vindo. Esse episódio vai ser o quê? O 36º, é isso, produção? 37. 37 episódios. Fora que temos 2 ocultos, né? Falar isso, falaram lá pra gente postar, hein? Falaram pra postar, porque a gente poste os ocultos. A gente precisa ouvir, né? Nem sei como é que tá. Nem lembro mais. Galera, mas uns 2 anos. Mas vamos um pouquinho mais rápido aí pra vocês, que nossas entradas tá ficando um pouquinho mais demorada. Mas se vocês estão gostando, deixa o like maroto aí pra gente sobre o nosso bate-papo de início, né? Sobre essa resenha, porque depois o conteúdo é forte. A gente tem esses 2 podcasts ocultos. A gente falou na última gravação. Então detalhe, nós não estamos atrasados com nenhuma publicação. Tudo certinho. Então hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, amanhã, dia da proclamação da República. Feriadão. Teve um rapaz que se matou lá em Brasília, jogou uma bomba na estátua, depois jogou nele, um terror. Tá. Então, só pra vocês saberem, então hoje é dia 14, eu acho que a gente ia publicar esse final de semana mesmo, hein? Não sei não, o Lu saiu aqui, mas eu não sei se a gente vai... Eu creio que vai ser só segunda-feira. Ou na segunda-feira ou no outro. Mas assim... Tirando os 2 podcasts ocultos, não temos nenhum outro podcast oculto. Tá tudo certinho. E só confirmando, as guerras continuam ainda. Guerras para todos os lados. Para todos os lados. Israel agora tá atacando o Líbano. Donald Trump, cara, assumiu a presidência de novo. Verdade, Donald Trump, cara, ganhou. De novo, né? Engraçado porque quando ele tava quase ganhando, quer dizer, tava disputando. Ali, né? Ele já tava tentando deixar claro que ia ter fraude. Mas aí depois ele ganhou. Onde vai ter fraude? Elon Musk tá com ele agora também e tá tudo certo. Elon Musk. Agora vai ser, eu vi lá, tal. Já tá tudo deficiência, uma coisa assim. Você viu que coisa louca? Uma loucura. Mas é isso aí. Se você ouvir esse podcast em 2050, pode ser que nós nem estaremos mais aqui, mas tudo está tudo certo. Não estaremos mais aqui. Vai saber, 2050 tá longe pra caramba, né? 2050, mas a gente vai morrer? Então 25, daqui 25 anos 60, vou estar com 66. 60 e pouco, tá com... então você tá com quanto? 41. 41 tá com 50. Tô quase com 42. Fevereiro faço um 42, mande presentes. É mesmo? Quando de fevereiro? Faço 2 de fevereiro. 2 de fevereiro? 2 de fevereiro, mandem presentes, gosto de presentes. Eu adoro também, faço de 22. Daqui 25 anos a gente vai estar aqui? Será? Gravando podcast? Será que a gente vai ouvir nosso podcast daqui 25 anos? Nossa, não sei. Tá marcado aí. Esse dia assisti com meus filhos Exterminador do Futuro. Não, Exterminador do Futuro. Misericórdia. Bom. 1985. Caramba. Um ano antes de eu nascer. E o filme não é muito pra criança, não. Não é muito pra criança, não. Crianças abaixo de 11 anos não deveriam assistir. Meu filho tem 12 anos, quase 12. Tem 11 anos, na verdade. Fiquei preocupado. Mas é assim, um filme interessante, vale a pena. E só gente igual Sarah Connor. Sabe quem é a Sarah Connor? É a mulher que vai atrás do que o Exterminador do Futuro tem que caçar. Porque ela vai ser a mulher do futuro. A mãe do Jonathan. John O'Connor. Sei lá. Só eu não, mas tá tudo certo. Não, você sabia mesmo. Sei. Eu não lembrava do filme. Filmão. Legal pegar filmão, vale a pena. Vale. Acima de 12 anos vale a pena. Então é isso, pessoal. Olá. Nós estamos aqui no nosso trajeto lendo o livro História de uma Alma. O Ale tá com uma edição um pouquinho diferente. Isso. Na verdade, só a capa é diferente. Só a capa que muda. Que as páginas são idênticas. Inclusive o sequenciamento tá tudo igual. Tamanho, todos os parágrafos nas páginas, tudo certo. Então essa aqui a gente está usando a edição da Paulus. Quem está nos acompanhando, nós vamos agora para o quinto capítulo. No quarto capítulo foi muito interessante, hein?
Quarto capítulo foi muito legal. Você nem lembra, né, Ale? Não, eu esqueço muito. Mas foi muito legal o quarto capítulo. Eu tenho que Nós falamos do desenvolvimento das virtudes. Ficou muito mais evidente, né? Ao longo dos 3 primeiros capítulos, o temperamento melancólico, esse é o temperamento da Santa Teresinha, com um temperamento melancólico, é muito evidente. E no quarto capítulo, pela graça divina, não podemos esquecer disso. Pela graça divina, no quarto capítulo, ela vai lutando com cada um dos possíveis pecados, dos pecados capitais. E sem contar que ela era muito mimada por todos, né? Você sabe que o padre José Eduardo chama os pecados capitais de as portas do inimigo. Quem quiser, vale a pena muito assistir uma playlist de um cerco de Jericó que o padre José Eduardo, aqui de Osasco, fez. Podem procurar aí, padre José Eduardo, playlist Portas do Inimigo. Já tem bastante tempo esse cerco de Jericó, aonde ele vai narrando para cada dia do cerco de Jericó um dos 7 pecados capitais. Então, os pecados capitais, o risco dos pecados capitais é que eles são portas por onde, de fato, Satanás, os demônios podem entrar e nos tentar por ali. Então é um terror, porque são brechas das nossas virtudes, são virtudes rebaixadas, que aí podem se tornar vícios e por ali a tentação pode vir. A gente sabe que Santa Teresinha nunca cometeu um pecado mortal. Sim. Lá na frente vai ter um depoimento do confessor dela, dizendo isso, ela nunca cometeu um pecado mortal. A gente sabe disso. E a gente sabe também que, atenta a isso, ela já no capítulo 4 começou a desenvolver virtudes e fechando. E ela mesmo se cobrava por isso, né? E foi se cobrando. E ela, pra mim, a parte mais forte, assim, é na hora que ela se compara com Maria Madalena. Mas enfim, isso foi no episódio anterior. Tá curioso? Não lembra? Lá. Assista lá. E aqui, 7 minutos e meio, roda a vinheta. E olha que vamos entrar no capítulo 5. Vamos embora pro capítulo 5, porque agora aqui a coisa vai ficar ainda mais interessante. Vamos já começar a ler aqui. O nome desse capítulo é Depois da Graça Recebida no Natal. Esse episódio do Natal deve ser um dos episódios provavelmente mais lembrados e mais falados da transformação, da evolução de santidade de Santa Teresinha. No que a gente vai ler aqui no capítulo 5 como um todo, nós temos aí grandes especialistas em Santa Teresinha, inclusive o próprio padre Paulo Ricardo vai falar sobre isso, da Santa Teresinha, que ela muito provavelmente, se a gente estiver falando, se a gente nós colocarmos nas moradas de Santa Teresa d'Ávila, aqui provavelmente é na hora que ela está rompendo ali na quinta morada, muito provavelmente. Então ela está num estágio de evolução muito grande, são só 7 moradas, então esse estágio de evolução é interessante. Mas vamos pegar aqui no parágrafo 132, certo. A ler aqui do comecinho até propósito. Se o céu, Tá, isso. 132. Se o céu me acumulava de graças, não era porque as merecesse. Sendo ainda muito imperfeita, tinha na verdade grande desejo de praticar a virtude, mas procedia fora de propósito. Você vê, tinha muito desejo Sim. de praticar a virtude, mas procedia fora de propósito. Lê o exemplo que ela vai dar ali, vamos lá. Eis um exemplo. Como era a caçula, não estava habituada a servir-me sozinha. Celina arrumava nosso quarto de dormir em comum, e eu não fazia nenhum trabalho doméstico. Depois da entrada de Maria no Carmelo, acontecia-me algumas vezes que, para agradar ao bom Deus, tentava arrumar a cama, ou então, na ausência de Celina, ia de tarde recolher seus vasos de flores. Como eu disse, fazia tais coisas unicamente por amor do bom Deus, e por isso não deveria contar com o agradecimento das criaturas. Mas, infelizmente, não era o que se dava. Se Celina, por desgraça, não aparentava estar feliz e surpresa com os meus pequenos préstimos, e eu não ficava satisfeita, e fornecia-lhe provas com minhas lágrimas. Muito interessante. Você vê que é assim, né? Ela vai dizer, ela não fazia coisa nenhuma, nenhum trabalho doméstico. Ficava lá de boa o dia todo. Teresinha era de classe média, a gente não pode esquecer isso, já contamos Sempre, isso em todos nos episódios anteriores. E além disso, ainda era caçula.
Então, muito bajulada, nem trabalho doméstico fazia. Você vê que quando ela começa a tentar fazer o trabalho doméstico aqui pra Celina, pra agradar a Celina, e a Celina não percebe o agrado, ela chora. Como se não estivesse sendo vista, E visualizada. pior que é o seguinte, ó, pode assim, tornava-me realmente insuportável. Por causa de minha extrema sensibilidade. Muito sensível, muito sensível. Extrema sensibilidade, ela mesma vai dizer, né? Aqui mais um. O temperamento melancólico tem dessas. Ele, às vezes, um sentimento ruim demora pra pegá-lo, mas quando pega, Vai que vai. nossa, ele não esquece mais aquilo, né? É rios de lágrima. Presta atenção no que ela tá falando aqui. Por esta razão, Quando me acontecia causar involuntariamente algum pequeno desgosto a uma pessoa querida, em vez de conter-me e não chorar, agravando a falta, em vez de atenuá-la, chorava como se fosse uma Madalena. E quando começava a consolar-me pela coisa em si a Madalena mesma, aqui é como, não esqueci da passagem de Lucas, acho que Lucas 8 ou 7, se eu estiver enganado, que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, chorando. né? Isso. Pode ir. E quando começava a consolar-me pela coisa em si mesmo, chorava por ter chorado. Chorava por ter chorado, cara. Tô chorando porque eu tô chorando, porque eu tô chorando. Eram inúteis todos os raciocínios e não me tinha por onde corrigir o mesquinho defeito. Lembra que ela tá escrevendo sobre ela, Sim. ainda aqui pré-adolescente nessa fase aqui, né? Mas é muito interessante porque você vê que é uma luta Constante. uma luta constante contra o sentimento desordenado. Esse sentimento desordenado é fruto do pecado original. Isso aqui são os acidentes que o pecado original causou na natureza humana. E no caso dela, o temperamento melancólico, assim, ela chegou a chorar por ter chorado. Por que você tá chorando? Tô chorando porque eu tô chorando. Ó, pode seguir. Não sei como acalentava a doce ideia de entrar para o Carmelo. Imagina, cara, o Carmelo, tava conversando com um amigo comentou esses dias aí que tem uma ex-freira que agora virou youtuber, não sei o quê. Aí ex-freira, virou youtuber, isso não é comum, cara. Então só o fato, assim, assunto de clero é para o clero. Os leigos não são, a gente não sabe lidar com o assunto de clero. Não sabe. Então, da mesma forma como o clero certamente também não sabe lidar com o assunto de político, não sabe lidar com o assunto de leigo. É assunto de clero. Aí a freira sai e ela quer contar o que ela passava, como se fossem absurdos. Agora pensa, a gente não consegue compreender. Pra gente tudo é absurdo. Agora, ela estava no Carmelo do Mensageiros do Espírito Santo, que é o do Frei Gilson. Assim, gente, tá bom, não é o Carmelo dos Pés Descalços, Sim. que é clausura, mas é um Carmelo. Faz parte. Carmelo é quase a tropa de elite do exército. Sim. Assiste aqueles filmes americanos de tropa de elite. Vê o treinamento dos caras. Forte. É outra história, mas se você fala assim, que absurdo aquele treinamento. É a mesma coisa que o que ela tá dizendo. Como é que melancólica como eu era, ou fraca como eu era, como é que eu ia entrar pro Carmelo? Uhum. Aí você vê, né? Você ainda estava nos coeiros da infância. Pode ir. Foi mister que o bom Deus operasse um pequeno milagre para me fazer crescer de uma vez. E tal milagre se realizou no inovidável dia de Natal. Então, você vê que agora ela vai dizer que esse é um ponto importante. A gente busca o desenvolvimento das virtudes. Quais são as virtudes? Né? Vamos lembrar. Nós temos as virtudes cardeais porque vem de cardos, porque se desdobra em outras. Todas as pessoas, pela graça suficiente que tem todos os humanos, todas as pessoas nascem com essas virtudes em um grau maior ou menor. Quais? A prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. Essas são as 4 virtudes. O resto, muitas outras virtudes vão desdobrar dessas aqui. Como a humildade, por exemplo, são outras, como a paciência, são virtudes que elas vão se desdobrar dessas 4 que eu falei. As pessoas nascem com um grau maior ou menor. E o que você faz? Você, pelos seus esforços e treino próprio, você pode se tornar mais justo, você pode se tornar mais prudente. Tem pessoa que é muito imprudente, né? Então, vou segurar mais a minha língua, né? Vou segurar mais a minha língua, melhor. Vou vigiar. Mas assim, segurar mais. Tem outras pessoas que assim, vou desenvolver a fortaleza. Às vezes a pessoa é muito fraca, como acontece muitas vezes com alguns melancólicos. A pessoa é muito fraca com as dificuldades da vida, que ela fala, não, eu vou exercitar, ser mais forte, não me abater com qualquer coisa. Não me deixar levar por qualquer coisa. Então as virtudes são treináveis. Os próprios gregos vão falar sobre isso, né? Aristóteles vai falar muito sobre isso, sobre o desenvolvimento e o treino das virtudes.
Então, ok, isso é aqui. Você vê que ela está dizendo justamente o seguinte, eu precisava. Só que chega um determinado ponto que é pela graça divina que essas virtudes vão atingir níveis de santidade. Por isso que às vezes a gente vê que as pessoas, né, como nós também, passam décadas na igreja, mas você olha para a vida das pessoas, como as nossas vidas, e você fala, pô, acho que ele não ganhou o céu ainda. Mas por que será que a gente não ganhou o céu ainda? Porque a gente talvez esteja sendo pelagiano demais. Pelagiano foi um monge lá do inicinho da Idade Média, ali por volta do século IV, que ele falava que pelos seus méritos próprios você chegaria ao céu. Sim. Então você sozinho, sendo uma pessoa boa, se você sozinho tentasse ser uma pessoa caridosa, você sozinho conseguiria as coisas e chegaria ao céu. Entendi. O que Santa Teresinha está dizendo? Não dava. Tentava, mas não conseguia. Tentava, mas não conseguia. Então só por um milagre. E ela vai contar qual foi o dia do grande milagre. Né? Você vai ver aqui, ó, desde aquela abençoada noite, lê esse pedacinho. Cadê? Desde aquela abençoada noite, não me deixei vencer em nenhum combate. Tentando achar aqui onde tá. Lá embaixo. Mas assim, não tem problema. Vamos ver que história foi essa. Pega em 25 de dezembro. Tá. Em 25 de dezembro de 1886, recebi a graça de sair da infância. Numa palavra, a graça de minha conversão completa. Muito bem. Voltávamos da missa da meia-noite, na qual tive a aventura de receber o Deus forte e poderoso. Ela recebeu o quê? Através da Eucaristia. Sim. Através da Eucaristia, vai. Chegando em Aos Boissonnettes, o nome que ela dava pra casa dela, né? Senti a alegria de ir pegar meus sapatos na lareira. Tanta alegria nos proporcionara na infância o antigo costume, que Celina queria continuar a ter-me como caçula, por ser o bebê da família. Papai gostava de ver minha satisfação, de ouvir meus gritos de alegria, quando eu retirava cada surpresa de dentro dos sapatos encantados. E o contentamento do meu querido rei aumentava minha felicidade. Porque tinha a árvore de Natal, os sapatinhos lá, onde os presentes iam ser colocados. Ela não via a hora disso acontecer. Chegar lá pra... Vai. Jesus, porém, querendo mostrar-me que devia livrar-me dos defeitos da infância, subtraiu-me também as inocentes alegrias dessa idade. Permitiu que papai, extenuado com a missa da meia-noite, se enfadasse à vista dos meus sapatos na lareira e proferisse essas palavras que me atravessaram o coração. Afinal, que sorte ser este o último ano. Imagina, meu, foi pra missa do Galo, missa da meia-noite. Chegou em casa, destruído, cansado, e a Terezinha tá lá, saltitante do lado, querendo ver os sapatinhos dela. E o pai, acho que nem tinha preparado os presentinhos ainda. Então a gente chega em casa, ele solta isso aqui, ele só falou isso. É o último ano. Graças a Deus. Acabou. Chega. É quase o chega. Agora imagina a melancólica ouvindo isso. Imagina ela. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Então subia eu a escada para tirar o chapéu. Conhecendo minha sensibilidade e vendo lágrimas brilharem em meus olhos, Celina também estava bem a ponto de chorar, pois me queria muito bem e compreendia minha mágoa. Ó, Teresa, disse-me ela, não desças, certeia por demais custoso ir neste momento ver o que há nos teus sapatos. Imagina, a Celina já estava quase chorando porque sabia que a Teresa ia chorar. E aí a Celina, não desce não. Quase assim, o papai não preparou nada, o papai tá irritado lá embaixo, não sei o que, não desce não. Não vai não. Pode seguir. O papai ficou bravo. Teresa, porém, já não era a mesma. Isso que é interessante, né? A graça, agora a graça se derramou sobre ela. E aí você vê a frase, ó. A Teresa já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. Teresa, porém, já não era a mesma. Jesus transformara-lhe o coração. Depois de sufocar minhas lágrimas, desci rapidamente a escadaria, a comprimir as batidas do coração. Peguei meus sapatos, coloquei-os diante do papai e fui tirando alegre todos os objetos, com um ar feliz de uma rainha. Então deu tempo dele preparar e preparou o presente para ela. Papai ria-se, tinha também recuperado a alegria. E Celina estava sob a impressão de um sonho. Felizmente, era uma doce realidade. Terezinha reencontrara a força de ânimo que perdera aos 4 anos e meio
e conservava-la-ia para sempre. É uma mesóclase aqui. É uma mesóclase. Aqui é o seguinte. Com 4 anos e meio, o que aconteceu? Perdeu a... Foi quando a mãe morreu. Então você vê que assim, ela disse, né? Ela tá com quase 12, se eu não estiver enganado. Então ela disse, a alegria voltou agora. Ela passou 8 anos... Assim, antes da idade da razão, né, antes dos 6 anos, a gente viu aqui nos primeiros capítulos, Terezinha já era muito desproporcional, muito precoce, já meditava, né? Uma criança de 6, 7 anos já meditava, uma inteligência fenomenal. Então ela já estava lutando, e no capítulo anterior nós vimos a luta dela com as virtudes, para o desenvolvimento das virtudes. Aí você vê ela dizendo, agora sim, a alegria que eu perdi aos 4 anos e meio de idade, a alegria voltou. Agora, essa Terezinha não é mais a mesma. Vamos lá. A partir desta noite de luz, começou o 3º período de minha vida, o mais belo de todos, o mais repleto de graças de Deus. A tarefa que em 10 anos não me foi possível desempenhar, Jesus a executou no ápice. Isso aqui é catolicidade pura. Que é quando Paulo diz, é pela graça de Deus. Eu tô lendo um livro que vai falar sobre isso. Não adianta, as obras não são suas. A música, né? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Então, a gente tenta desenvolver com as nossas virtudes, mas se a graça de Deus não vier, não vai adiantar. Ó, contentando-se com a minha boa vontade que nunca me faltou. Ela está dizendo, eu sempre tive boa vontade para desenvolver minhas virtudes, mas Jesus resolveu de uma vez. Olha lá embaixo, ó, ela se compara... Muito interessante porque ela vai se comparar com o que aconteceu com os apóstolos. Ó. Com os seus apóstolos, Com seus apóstolos, poderia dizer-lhe, Senhor, pesquei toda a noite e nada apanhei. Para comigo mais misericordioso ainda do que para com seus discípulos. O próprio Jesus tomou a rede, lançou-a e recolheu-a cheia de peixes. Fez-me pescadoras de almas. Você vê que interessante? Fez-me pescadora de almas. No capítulo anterior já tinha acontecido isso. Quando ela se comparou com Maria Madalena, ela disse o seguinte, eu fui mais agraciada que Madalena. Porque eu poderia pecar muito pior do que ela. Mas o bom Deus já me encheu de graças para que eu nem caísse no risco que a Madalena caiu. Verdade. Porque se eu tivesse caído como a Madalena caiu, eu provavelmente teria pecado muito mais do que ela pecou. Então ela se compara com Maria Madalena, não para dizer que ela é melhor, mas para dizer que ela é pior. Para dizer assim, o meu risco de ter um pecado maior que o dela era muito maior. Lembrando que Madalena está referenciada, principalmente na tradição que Santa Terezinha está bebendo dessa fonte teológica, Maria Madalena é a mulher dos 7 demônios. É a mulher da Bíblia dos 7 demônios. Na teologia contemporânea, já não se leva isso em consideração, mesmo porque Lucas não fala o nome de Madalena. Mas se você ler na Catena Áurea, a interpretação de São Jerônimo vai deixar claro que a mulher dos 7 demônios é Madalena. Aí ele até fala assim, Lucas foi discreto. Não quis falar. Ele omitiu o nome dela. Porque na verdade é o seguinte, é no capítulo anterior que ele fala da mulher dos 7 demônios e no capítulo seguinte ele cita Maria Madalena. Então o que podia ter falado o seu Jerônimo fala o seguinte, pois é, mas assim, ele não deixou claro, né? Ele protegeu. Foi cauteloso. Protegeu, vamos dizer assim, a índole, a referência de Madalena. Mas assim, então, o que Terezinha está dizendo, quando ela no capítulo anterior ela se compara com Madalena, é isso. Agora ela se compara com os apóstolos na pesca milagrosa, lembra? Sim. Que o Pedro está pescando, não pesca nada, Jesus fala, joga a rede. Ele diz, já pesquei a noite inteira, não veio nada, Jesus joga de novo. Eu vi com vocês agora. E aí depois Pedro pega um monte de peixe, Jesus fala, a partir de agora será pescador de homens. Sim, foi. Você vê que Terezinha fala, não, o que aconteceu comigo é porque eu não seria capaz de fazer o que os apóstolos fizeram. Eu não conseguiria jogar a rede de novo. Eu já teria desistido. Eu teria desistido no então início. Jesus fez pra mim. Ele foi lá, ele pegou a rede, ele jogou a rede, ele fez pescou, por mim, né? E aí ele me fez pescadora de homens. Ou seja, ele é aquele que não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E foi exatamente o que acontece com ela. Ela vai dizer aqui, ó, desde então fui muito feliz. Desde então fui muito feliz.
Vamos pegar esse aqui, ó, Ale. Quando num domingo... Ó, e outra coisa, agora vamos para esse outro. Prestem muita atenção. Então, assim, até aqui aconteceu o evento do Natal, famosíssimo. Todo mundo que vai falar de Terezinha vai dizer que aqui é o grande momento da virada. Pessoal, não, aqui é a hora que ela passou a linha de chegada, né? Porque a gente viu a correria que ela deu no capítulo anterior, do desenvolvimento de virtudes. Agora aqui a graça se derramou sobre ela. E por que a graça se derrama sobre ela? Não podemos esquecer... Será que ela se fez mais humilde agora? Exatamente isso. Isso é o que muitas vezes não se percebe. Mas Terezinha não tem só vamos dizer assim, o carisma, a influência do Carmelo. Por mais que as irmãs tenham entrado pro Carmelo, até aqui, né, já tinha entrado a Paulina, já tinha entrado a Maria, mas a gente não pode esquecer que a mãe dela queria ser visitandina. A tia dela foi visitandina. E a Leônia, que é a outra irmã, lá no futuro também. A gente já viu no capítulo anterior. Sim. Já tinha entrado para visitandinas e depois a gente vai saber que ela vai entrar de novo. A Visitandinas, ela é uma ordem de São Francisco de Sales. É uma ordem salesiana. Então, a gente sabe que aqui é se entregar à divina providência. Além, obviamente, ela é filha de São João da Cruz, né? Então é pobre. Deus se derrama de amor aos pobres. Aquela que não tem nada a oferecer. E agora vai começar a desenhar o que vai ser a Santa Terezinha do menino Jesus. Por que do menino Jesus? Do menino Jesus porque um filho ele não faz nada para que o pai o ame. Os pais só amam o filho. Se a gente for analisar, a pobreza de um filho em relação ao pai é gigantesca. Porque o filho é pobre. O filho não fez nada. O filho não fica te agradando para que você o ame. O filho, ele não tem nada para te amar. Porque ele não tem nada para te oferecer. E você o ama mesmo assim. E você o ama porque ele não tem nada. É interessante essa relação do pai com o filho. Tanto é que se o filho quer comprar um presente pro pai, o filho pede o dinheiro pro pai e o pai dá o dinheiro para ser presenteado. Verdade. Isso é muito interessante. Então aqui, agora é a hora que a Terezinha ela vai assumir o nada. Eu tô indo de mãos vazias. É isso que vai desenvolver lá quando a gente chegar no manuscrito B, que vai ser de fato a pequena via, mas a gente percebe que já começou a desenhar aqui. Ela já começou a viver isso. E aqui no Natal, ela foi cumulada de graças para resistir à choradeira que ela faria. Agora, olha os efeitos que a graça vai começar a produzir. Olha esse próximo capítulo aqui. Vamos pegar esse próximo, o próximo, quando num domingo, ainda no parágrafo 134. Vai. Isso. Quando num domingo olhava uma gravura de Nosso Senhor na cruz, impressionei-me com o sangue que escorria de uma das mãos divinas. Acometeu-me grande dor, considerando que o sangue caía por terra, sem que a ninguém interessasse recolhê-lo. E tomei a resolução de manter-me em espírito de fé. Peraí, você viu isso aqui? Ela tá olhando uma gravura de Jesus crucificado. Sim. E ela tá vendo o sangue escorrendo derramando e ninguém quer... pelas mãos. Isso, ninguém recolhe. E aí o que ela pensou? Ela tá vendo um desenho. Ela falou, meu Deus, ninguém se importa em recolher o sangue precioso dele que tá caindo no chão. Olha o tipo de pensamento. Tinha ninguém ali na foto, na imagem. Um santo uma vez disse, se eu não estiver enganado, talvez seja São Paulo da Cruz, talvez, não São João, São Paulo da Cruz. Dava com a cruz, a escultura dele aí apontando para Jesus crucificado. Se eu não estiver enganado, uma vez perguntaram para ele onde estava a biblioteca que ele tanto estudava. E ele levou a pessoa para um quarto, e nesse quarto não tinha nada a não ser Jesus crucificado. Ele dizia, aqui está a fonte do meu conhecimento. Ficar meditando o sofrimento da cruz. Caraca. Aqui você vê como isso é muito, né? Aqui eu estou meditando o sofrimento da cruz. Você vê que agora é acumulado, mas é só pela graça divina que a gente consegue isso. Sem a graça divina, a gente olha para o crucifixo como a gente olha para o crucifixo a todo momento, de forma indiferente. Você chega na igreja, o crucifixo está lá. Quantas vezes você realmente parou e fez um esforço para dizer, meu Deus, como o Senhor sofreu? Não. Quantas pessoas vão olhar para o crucifixo e dizer, meu Deus, quanto o Senhor sofreu por mim?
uma gravura e agora, pela graça divina, ela fez isso. E aí vem, e tomei a resolução de manter-me em espírito de fé junto à cruz, para receber o divino orvalho que dela promana, compreendendo que depois deveria espargi-lo por sobre as almas. No coração me repercutia também continuamente o brado de Jesus na cruz. tenho Tenho sede. sede. Essas palavras acendiam em mim um ardor estranho e muito vivo. E engraçado que ela tá olhando ali ainda e tá vivendo cada Ela tá momento vivendo a que crucificação. aconteceu a crucificação. Porque na né? hora que ele disse tenho sede, que é Tenho quando sede, molham o vinagre é, e vão dar na boca dele, é o isso. quarto cálice, né? Como o Scott Hahn diz, é o quarto cálice dos judeus, é o cálice da redenção. Ela assim, ela tá olhando uma gravura Está e se tornou um filme na mente dela. na mente dela, repassando Isso, tudo isso, que pessoal, é aconteceu. só pela graça divina. Quantos rosários rezados, né? Quantas via crucis rezadas para se chegar a esse estágio. É só pela graça divina. Pode ir lá. Queria dar de beber ao meu bem amado e sentia-me a mim própria devorada de sede pelas almas. Você vê que ela agora foi tomada pela sede de converter pessoas. Agora ela tá Por que isso acontece, tá? Isso acontece o seguinte, a fé se derramou, a graça, né? A graça se derramou tanto nela, através da fé, que aquilo começa a transbordar. E o transbordo da graça vão ser as virtudes teologais, que a gente recebe no batismo. Quais são as virtudes teologais? Nós falamos das cardeais antes, que qualquer pessoa tem. Mas as teologais, quem recebe são só os batizados. São 3. A fé, a esperança e a caridade. É exatamente o que aconteceu agora. Ela transbordou. E ela começou a transbordar de caridade. E aí ela começa a se unir a Cristo. Isso é coisa de quinta, sexta morada já. É na hora que o coração dela começa a se unir ao de Cristo, ela começa a sentir o que ele sente. Quando a gente olha para um São Francisco de Assis, que está lá na 7ª morada, dependendo da manifestação, estourou as chagas no corpo dele, de tanto que ele começou a se assemelhar a Cristo. Santa Teresinha aqui começou a se assemelhar ao próprio Jesus. Caraca, forte também. Aí ela começa a sentir sede. Ela mesma disse, eu comecei a sentir a sede que ele estava sentindo na cruz. Só que a sede que ele falava, a sede que eu estava sentindo, a verdadeira, que é o que ele também sentia, é a sede de almas. Ó, não eram ainda as almas... Isso é outro ponto, ó. Não eram ainda as almas de sacerdotes que me empolgavam. Por que não eram ainda? Porque um capítulo para frente, a gente vai perceber que, na verdade, ela começa a sentir sede de salvar padres. Mas a gente vai ver motivo disso só no próximo capítulo. Aí a gente agora percebeu que assim, não era ainda. E assim, ela teve 2 filhos espirituais que eram padres. Lá na frente, isso a gente vai ver lá na frente, bem lá na frente. Depois ela recebeu 2 filhos espirituais que eram padres. Deixa a gente curioso. Mas ela estava dizendo que ó, não é ainda, eu não tinha sentido isso ainda. Por enquanto, ó, eu só queria a alma dos grandes pecadores. Ardia no desejo de desviá-los das chamas eternas. das chamas eternas, meu. Que é o inferno, né? Tô certo? Chamas Lembra eternas. que na carta de São Tiago vai dizer, me mostre as suas obras e eu começo a mostrar a sua fé? A obra já começou a se materializar no espírito, na mente dela. Na parte que vai acontecer, da o que eu inteligência. desejo. Ela já começou a materializar. E agora pega o 135 para você ver o que aconteceu. 135. Com o fito de incitar meu zelo, o bom Deus mostrou-me que meus desejos lhe eram agradáveis. Ouvira falar de uma grande facínora. De um grande fascínora. Ou seja, um assassino, um criminoso. Ela ouviu falar. Porque ela não está sabendo. Mas ela ouviu falar. E aí? Que acabava de ser condenado à morte por crimes horrendos. Este é o Henrique Pranzini. O processo dele, ele começou a ser julgado em julho de 87. O julgamento dele foi até 13 de julho de 87. E aí, então foi condenado à morte. Ele vai morrer mesmo como pena de morte em agosto. Então ficou mais 1 mês e meio vivo ainda. Isso. Então ela ficou sabendo do crime dele. Tudo levava a crer que ele morreria impenitente. Ou seja, ele morreria no pecado mortal. No pecado mortal. Tudo levava a crer. Tá. E aí? A todo custo queria eu impedi-lo de cair no inferno. Meu, ela começou a se preocupar com um assassino. Com um assassino. Preocupada se o assassino ia cair no inferno. Um assassino que ela nem conhecia. Nem sabe ela quem ouviu falar na reportagem
Que basicamente é isso mesmo. Você vê que é isso mesmo. Pode seguir. Para o conseguir, aplicava todos os meios imagináveis, sentindo que nada poderia por mim mesma, oferecia ao bom Deus todos os infinitos méritos de nosso Senhor. Os tesouros da igreja. Os tesouros da igreja, quais são? As indulgências. Ela começou a colher as indulgências plenárias e começou a mandar as indulgências para ele, para que ele não fosse para o inferno. Isso. Pedia afinal a Celina mandasse celebrar uma missa em minha intenção, não me animando a fazê-lo pessoalmente, pelo receio de ser obrigada a declarar que era por Pranzini, o grande criminoso. Ela não queria contar para ninguém que ela estava rezando pelo criminoso. Estava fazendo Pode ir. Uma oração. Não queria também. Não queria também declará-lo a Celina, mas ela fez-me perguntas tão carinhosas e insistentes que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu-me para me ajudar na conversão do meu pecador. Nossa, a Celina falou, eu vou rezar junto com você pela conversão por ele. Vamos ficar junto nessa. Vamos lá. Aceitei-o, reconheci, pois quereria que todas as criaturas se unissem a mim para implorarmos o perdão do culpado. Sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Entretanto, na intenção de criar coragem para continuar a rezar pelos pecadores, declarei ao bom Deus que estava muito segura de seu perdão ao mísero e Isso é um outro ponto interessante. Pranzini. Muito catolicidade isso. Sabe o que é isso? Ela já começou a agradecer. Porque ela tinha certeza que ele estaria... Isso é a fé. A fé dela está tão grande que ela pediu, ofereceu indulgências, e aí agora ela já começou a agradecer, como assim, Jesus vai resolver. Já está na mão de Deus. Está na mão de Deus e agora ele já vai fazer. Eu já comecei até a agradecer. Ela nem viu ainda o fruto do milagre, mas ela já começou a agradecer. Pode ir. Que nisso acreditaria, apesar de que não se confessasse nem manifestasse alguma sombra de arrependimento. Olha isso, meu. Ela estava muito segura do perdão ao mísero e desditoso Pranzini. Interessante que nisso acreditaria, apesar de... sabe o que ela estava vendo? Ela não estava vendo milagre. Ela estava vendo um cara que não se arrependia e não manifestava nenhuma sombra de arrependimento. E para ele não se confessava. Tanto era a minha confiança na infinita misericórdia de Jesus, mas que para meu simples consolo lhe pedia unicamente um sinal de arrependimento. Ela queria ver o sinal. Que ele não morresse antes que ela visse o sinal. Ela queria. Vamos lá. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Olha isso. Não obstante a determinação de papai, não lêssemos nenhum jornal. Julguei não estar desobedecendo quando li os tópicos que se referiam a Pranzini. Ela pegou os jornais do pai, que ela não podia ler, porque o pai não deixava ela ler os jornais, e ela ficava procurando as notícias do Pranzini para saber se o Pranzini tinha se arrependido ou não. No dia imediato à execução... Não, porque assim, quem que garante que ia sair no jornal? O Pranzini chamou um padre e pediu uma confissão. Isso não ia ser notícia, cara. Vimos o Pranzini rezando dentro da cela. Pedindo perdão a Deus. Imagina, ela tá procurando uma notícia, um sinal num jornal que, na boa, não é o tipo de sinal que viria num jornal, né? Sim. Mas vamos continuar. No imediato à execução... Toma em mãos o jornal da Lacroix. O Lacroix, se você... O Lacroix, você consegue procurar na internet. E você encontra exatamente esse jornal. Deste dia. Exatamente. Essa cena. Tá guardado no museu. Legal. É legal, né? Pode ir. Abro pressurosa e que vejo. Minhas lágrimas traíram minha emoção. Foi preciso recatar-me. Não tendo confessado, Pranzini subiu ao patíbulo. Patíbulo é o lugar onde ele vai subir para ser guilhotinado. Patíbulo. E preparava-se para meter a cabeça no lúgubre. Patíbulo, tá? Aquela trave da cruz que Jesus, que é a trave que ele põe os braços, aquilo chama-se patíbulo. E no caso da guilhotina, é aquela mesma trave que está deitada e ele vai pôr a cabeça ali. Então ele subiu ao patíbulo. Sim. Pode ir. Para meter a cabeça no lúgubre. Lúgubre orifício. Isso. Quando... Lúgubre orifício. É lúgubre? Lúgubre, porque ele tava sujo de sangue já, tudo roxo. Vai. Levado por súbita inspiração, se volta e toma o crucifixo, que o sacerdote lhe apresentava, beijando 3 vezes
as sagradas chagas. Nossa, ele pediu o crucifixo. E beijou 3 vezes. Beijou 3 vezes as chagas. Para ela foi um sinal. Sim. Para ela foi um grande sinal. E aí? Sua alma foi então receber a misericordiosa sentença daquele que declara haver no céu maior alegria por causa de um só pecador que faz penitência, do que por 99 justos que não precisam de penitência. Isso aí. Isso é Lucas 15:7. Obtive o sinal pedido. E o sinal era uma expressão fiel de graças que Jesus me tinha outorgado, para me induzir a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo correr seu sangue divino, que a sede de almas me calou no coração? Queria eu dar-lhes a beber esse sangue imaculado, e os lábios do meu primeiro filho foram colar-se às sagradas chagas. Ela chama o Pranzini de primeiro filho dela. Que da hora. Muito da hora isso, mano. Caramba! E Mas vale rezar por assim, um do que por não 99. foi diante das chagas de Jesus, vendo correr seu sangue divino, que a sede de almas me calou no coração. Isso. Queria eu dar-lhe a beber esse sangue imaculado, e os lábios do meu primeiro filho foram colar-se às sagradas chagas. Que da hora. Então ela conseguiu. Que resposta de inefável doçura. Muito bacana. Muito Você vê, bom, meu. é uma grande santa, né? Era uma grande santa. Aqui a gente tem, ó, é legal essa reflexão, porque ela diz assim: a partir dessa graça singular, dia por dia, avolumava meu desejo de salvar almas. Você vê que ela começou a crescer em caridade, em desejo de salvar mais. Quero salvar mais. Tinha a impressão de que Jesus me dizia, como na Samaritana, lá em João 4, sim, que isso que é interessante. Quando João fala, quando Jesus chega esbaforido, eu gosto, eu já fiz essa reflexão como ministro da palavra, que é o seguinte: quando Jesus, a cena é, né? Jesus chega cansado ao poço. Sim. O poço de Jacó, e lá está a Samaritana. Ou seja, ele chega esbaforido, e ele diz, dá-me de beber, e ele está sozinho. É cansado de quê? Né? De buscar almas. Vai lembrar muito Gênesis 3, quando Adão e Eva perdem o céu, e Adão cai por conta do pecado original, e Adão se esconde na moita. Sim. E Deus fala, Adão, cadê você? E é interessante que assim, Deus é onisciente, ele está em todo lugar e conhece todas as coisas. Não é Deus, não é exatamente o Adão que perdeu Deus, né? É Deus que perdeu o Adão. É o pai que perdeu um filho. É a mesma coisa de Jesus. Agora é Jesus como Deus, como segunda pessoa da Trindade, ele está na terra procurando as almas. E ele está cansado. Ele precisa, ele está com sede de almas. Nem de e é água, isso que né? ela está dando. Exatamente. De alma. Tanto é que ele fala, dá-me de beber, depois ele vai dizer a água viva, né? Ele vai falar para a mulher samaritana, eu sou essa água viva. Então, e ele vai salvar a mulher samaritana, porque a mulher samaritana vive no adultério. Porque eu acho que ela fala, né? Onde eu beberei dessa água, Senhor? Né? Aí ele até vai dizer, né? A água que eu te der de beber é a água de vida eterna. Aí ela fala assim, ele diz para ela que ela está no pecado, porque ela está no adultério. Sim. E Jesus profetiza na vida dela, assim, percebendo, jogando na cara dela o pecado que ela tem. Lá em João 4. Então aqui, você vê que Santa Teresinha vai dizer, tive a impressão de que Jesus me dizia como a samaritana, como ele dizia a samaritana, dá-me de beber. Era um verdadeiro intercâmbio de amor. As almas dava o sangue de Jesus. Para as almas, ela dava o sangue de Jesus. A Jesus, ela oferecia as mesmas almas retemperadas com seu divino orvalho. Assim me parecia tirar-lhe a sede. Então, ela começou a sentir a mesma sede de Jesus pelas almas pecadoras. Quanto mais lhe dava de beber, tanto mais crescia a sede na minha pobre alminha. E essa sede era ardente, que ele me dava com mais deliciosa bebida do seu amor. O bom Deus soube fazer-me sair. Isso que é interessante. Agora ela faz a reflexão. Em pouco tempo, o bom Deus soube fazer-me sair do estreito círculo no qual girava, sem saber como sairia dele. Você viu que ela tentava com as próprias forças dela sair das virtudes rebaixadas que ela estava, mas ela não conseguia. Agora ela reconheceu. Uma vez desembaraçado de seus escrúpulos, de sua excessiva sensibilidade,
meu espírito se desenvolveu. No capítulo 4, nós vimos como a Maria trabalhava o tempo inteiro com a Terezinha o problema dos escrúpulos. O que é o problema dos escrúpulos? É mais comum em melancólicos, mas não só melancólicos tem isso. É a pessoa achar que tudo que ela faz é pecado. Sim. E aí como é que você resolve isso? Você resolve com obediência. Então o que ela fazia? Ela contava para Maria tudo que ela achava que era pecado. A Maria escrevia, nós vimos isso no capítulo anterior. A Maria escrevia e chegava para ela e dizia, não, você vai se confessar só esses aqui. Ah, não, eu quero confessar os outros. Não, os outros não são pecados. Só esses daqui. Agora ela está dizendo, ó, agora ela se livrou dos escrúpulos e também da excessiva sensibilidade. Meu espírito se desenvolveu. Muito interessante. Da hora. Agora vamos pegar mais um estágio dela. Lá vem. Mais um estágio, ó. Sempre gostei do quê? Sempre gostei do grandioso, do belo, mas naquela época fui levada por extremo desejo de saber. O que aconteceu aqui? Só para vocês saberem. Fui levada, ela começou a se aplicar nos estudos, do nada. E ela começou a se aplicar nos estudos de ciência e de história. Ela gastava horas estudando isso. Ela mesma vai dizer que assim, ó. Ela vai dizer assim, desta forma, adquiri em poucos meses maiores conhecimentos do que durante meus anos de estudo. Você vê que como Deus derramou sobre ela os dons, o dom da ciência e da sabedoria também veio sobre ela, principalmente o dom da ciência. Ela começou a consumir todo tipo de conteúdo, principalmente os de história e ciência. Sim. O que ela percebeu? Que tudo não passava de vaidade e tribulação de porque estava se abrindo uma porta do inimigo. A soberba. Que ia vir porque ela ia se tornar muito douta. Ela, não, eu não posso me tornar muito douta, porque eu vou ficar vaidosa. Então ela já, cortou. Cortou uma Ela já cortou. Muitas vezes acudia-me. O que ela foi fazer? Ela foi ler o livro que ela mais lia, que era o livro Imitação de Cristo, Miguel do Kempf, e onde se fala sobre ciências. Né? Então era esse livro. Quer dizer o seguinte, vaidade das vaidades. Está buscando isso tudo para quê? É para se aparecer ou é para ensinar os outros? Ela percebeu que ela poderia ir buscar esses estudos meramente para se aparecer. Sim. Creio não ter ofendido o bom Deus, muito embora reconheça ter aí aplicado um tempo inútil. Então assim, por que ela obviamente não ofendeu o bom Deus? Lá na frente a gente vai saber, a gente vai ver que ela não teve nenhum pecado mortal. Mas ela reconhece que ela perdeu tempo. Muito tempo foi inútil. Olha que interessante. Pois é, esse mal ela também já se libertou. Pega ali vamos ver mais um próximo. Olha aqui. Estava na idade mais cheia de perigos para as adolescentes. O bom Deus, contudo, fez por mim o que Ezequiel refere em suas profecias. Ou seja, né, ela estava no momento da adolescência, na flor da idade. E estava no melhor momento da adolescência. Classe média, melhor momento da adolescência, festinhas, tudo mais. É final do século XIX. Mas não podemos esquecer, né? Pessoal, a Terezinha era muito bonita, tá? Peguem as fotos da Terezinha que você vai ver que ela é muito bonita. Tem até lá na frente, a gente vai ver que uma freira vai chegar para ela e vai dizer assim, com inveja, ai, como você é bonita, né? E é por isso que você é assim, porque você é toda bonita. E aí ela se condena, porque ela diz, nossa, é mesmo, Deus me fez tão bonita, pra quê? Eu não queria ser bonita desse jeito. Aí lá na frente, depois ela encontra uma outra freira que fala pra ela, nossa, Terezinha, como você tá magra, parece um esqueleto. Aí ela falou assim, então o problema não sou eu, são os outros. Uma invejosa demais, a outra quer me rebaixar demais. O outro fala, então nada. Deixa isso pra lá. Mas ela era muito bonita, de olhos claros, ela era muito bonita. Então assim, o que ela falou? Como é que ela se livrou disso, né? O bom Deus, contudo, fez por mim o que Ezequiel refere-se em suas profecias. Passando junto a mim, viu Jesus que me chegara o tempo de ser amada. Fez aliança comigo e passei a pertencer-lhe como sua. Estendeu sobre mim seu manto, lavou-me com aromas preciosos, revestiu-me de roupas recamadas e deu-me colares e adereços de inestimável valor. Nutriu-me com flor de farinha, com azeite e mel em abundância, então fiquei formosa aos seus olhos e fez de mim poderosa rainha. Caraca, parece um poema, né? Ela escreve bem. Por mais que o manuscrito A seja um jeito... Todos os especialistas em francês, não sou especialista em francês, nem li em francês, nem estou aqui com a edição da Paula.
Mas todos os especialistas em francês vai dizer que o manuscrito A, ela escreve até de um jeito meio pueril, meio muito infantil. Mas, poxa, tem uns trechos que ela capricha, né? Rapaz. Porque ela também tem muitas poesias. Ela escreveu teatros, ela escreveu poesias. Então, quando ela pega pra escrever bem, ela escreve direitinho. Bonito aqui, eu gostei. Ficou bonito, né? Por isso tem muita frase de Santa Teresinha. Gostei, caramba. O outro ponto interessante é assim, ó. Lá no 138 tem uma parte que diz: desde muito... Nutria-me da flor de farinha, contida na imitação de Cristo. Flor de farinha, como eu chamava a imitação de Cristo. Pode ir. Era o único livro que me fazia bem, pois não tinha ainda deparado com os tesouros que se ocultam no Evangelho. Sabia de memória quase todos os capítulos da minha querida imitação de Cristo. Mas você vê que interessante, ó. Pois não tinha ainda deparado com os tesouros que se ocultam no Evangelho. Isso é um ponto interessante, porque assim, primeiro que ela também não tinha lido ainda muito o Evangelho, tá vendo? Uhum. E no Carmelo não se tinha Bíblia. Não tinha? Não, só tinham exemplares de Novo Testamento. Entendi. A gente vai ver lá na frente. Aqui ela não tá no Carmelo, tá na casa dela. Sim. Mas a gente vai perceber que é a Celina que copia uns trechos do Antigo Testamento e leva pro Carmelo, e a Teresinha pega esses trechos para ler. Então, mas você viu que ela ainda não tinha tido contato com a Bíblia assim tão forte. Parece mesmo que ela tá O mais contato esse dela, livro, assim, né? imitação de Cristo, a gente já viu que ela estudava muito catecismo, então muito catecismo, muita imitação de Cristo, que é o que ela tá falando lá da passagem de Ezequiel, né? Que é nutrir com flor de farinha, Sim. com azeite e mel. O que ela tá dizendo? Ó, a minha flor de farinha era a imitação de Cristo. Uhum. Porque o Evangelho eu não tinha ainda. Sabia de memória quase todos os Que capítulos. ela gravou. Agora vamos pegar aqui, aos 14 anos. Aos 14 anos, com o meu desejo de saber, o bom Deus achou ser precioso. Você viu? Com o meu desejo de preciso. saber. Isso. Ela tá com o desejo ainda. Sim, ainda Só que tá agora vivo. ele tá Segurando, cristianizado, retendo, né? tá santificado. Entendi. Então agora com esse desejo de saber, não vamos saber coisas inúteis, vamos aprender coisas úteis. O que faz E aí é o parte. que Deus fez. Então, vamos lá. Aos 14 anos, com o meu desejo de saber, o bom Deus achou ser preciso juntar a flor de farinha, mel e azeite em abundância. A flor de farinha é a imitação de Cristo. Isso. Então vamos ver o que é o mel e o azeite. O mel e o azeite nos fez descobrir nas conferências do padre Armijon, Isso. é assim? Armijon, sobre o fim do mundo atual e sobre os mistérios da vida futura. O livro foi emprestado ao papai por minhas queridas carmelitas, motivo pelo qual, ao contrário do meu costume, pois não lia os livros de papai, o pedi para ler. Então ela nem lia os livros do pai dela, ela pediu esse livro para ler. Esse livro era uma conferência. Foi uma conferência pregada na Catedral de Canterbury, editada em 1881, com o título Fim do Mundo, do Fim do Mundo Presente, né? Uhum. Então essa leitura foi também uma das maiores graças de minha vida. Eu a fazia junto à janela do meu quarto de estudos, e a impressão que dela me ficou é por demais íntima e afetuosa para que a possa externar. Todas as verdades fundamentais da religião, os mistérios da eternidade, mergulhavam minha alma numa bem-aventurança que não é desta terra. Já pressentia, não com a vista corpórea, mas com a do coração. Aquilo que Deus reserva aos que o amam, e vendo que as eternas recompensas não estão em nenhuma proporção com os leves sacrifícios da vida. Queria amar a Jesus apaixonadamente, dar-lhe 1000 sinais de amor, enquanto ainda o pudesse. Interessante. Então ela tomou agora um contato com uma pregação em texto, Sim. com fundo teológico, com fundo escatológico. Você vê, né, que ela vai falar assim, tomei contato com as verdades fundamentais, aí, com os mistérios da eternidade. Então, assim, agora ela recebeu, começou a se aprofundar, e isso ela foi ficando maravilhada. Por quê? Porque ela tá com os dons do Espírito Santo que ela tá recebendo aqui, ela nem tá crismada ainda, a gente vai chegar no crisma dela. Os dons do Espírito Santo... Tá se aflorando cada vez mais, né? Tá se aflorando, tá destacando. Até então ela sentiu uma parte, agora ela tinha crismado já no capítulo anterior. Capítulo anterior. Só que agora ela tá sentindo mais. Você vê os dons do Espírito Santo do crisma, estão aflorando nela aqui. São 7 dons do Espírito Santo, estão aflorando. Então o dom da ciência tá chegando nela. É muito bonito isso. É uma eleita por Deus. Deus se derrama de graça. Cada vez que ela vai crescendo, curta, né? Ela só vai ter 24 anos. Então ela tem que se revelar uma grande santa rapidamente. Mas vamos para uma próxima parte. Vai pro parágrafo 139. É a relação dela com a Celina. Tá. 139. Celina tornara-se íntima confidente dos meus pensamentos.
Desde o Natal, podíamos entender-nos. Já não existia a distância de idade, porque eu tinha crescido em tamanho e, sobretudo, em graça. Ela tá com 14 anos, né? 14 anos. Então ela cresceu em estatura e graça, como diz na Bíblia, né? Vai lá embaixo, Jesus que queria fazer-nos progredir juntas, criou em nossos corações vínculos mais possantes dos que os do sangue. Fez com que nos tornássemos irmãs de alma. Em nós se averiguaram as palavras do cântico de São João da Cruz. Falando ao esposo, a esposa exclama: seguindo vossos passos, as donzelas percorreram ligeiras o caminho. O toque da faísca, o vinho temperado fazem com que tenham aspirações divinamente perfumadas. Isso aqui é interessante, né? Elas estão. Sim, eram bem ligeiras. Sim, era bem ligeiras, que seguíamos os passos de Jesus. Você vê que ela e a irmã, o vínculo. Unidas, né? Ela sempre se uniu às irmãs, né? Sim. Lembrando que a Paulina é tida pro Carmelo, a Maria é tida pro Carmelo, tinha a Leônia e agora a Celina. A Leônia, a gente sabe que era meio bagunceirinha nessa época aqui, não sabia, tentou entrar nas visitandinas, já tinha voltado. Então ela se apegou a Celina, ela sempre se apega. Lembra que se apegar faz parte dela. Faz parte dela. Mas aqui ela se apegou agora e as duas juntas queriam ir pro céu. Vamos ali no... Estão de fato mais unidas, né? Vai ali, não sei se estou enganada. Não sei se estou enganada, mas parece-me que a expansão de nossas almas se assemelhava à de Santa Mônica com seu filho. O filho da Santa Mônica é o Santo Agostinho. Então vai. Com seu filho. Quando no porto de Ostia ficavam absortos em êxtase, ao contemplarem as maravilhas do Criador. Recebíamos, ao que me parece, graças de categoria tão elevada, como as que são concedidas aos grandes santos. Você viu que ela já sentia que ela está recebendo graças de categorias elevadas. Muito fortes, né? Como diz a imitação de Cristo. De vez em quando, o bom Deus se comunica no meio de vivo esplendor. Ou então, se encobre mansamente por debaixo de sombras e figuras. Nossa, você vê que assim, o desenvolvimento que ela está tendo agora na santidade, tão que ela já sente, que ela está recebendo graças que só os grandes santos tiveram. E ela está com 14 anos de idade, cara. Nossa. Mas isso que é interessante é a consciência que ela tem. E ela não se eleva tanto. No capítulo 4 foi a luta dela para desenvolver as virtudes. E assim, como quem combate o bom combate, como quem completa a corrida, como quem guarda a fé, ela recebeu a coroa da justiça. A graça se derrama sobre ela e agora a gente começou a assistir aqui os dons do Espírito Santo. Meu, isso aqui é tão incrível, porque catequistas, o capítulo 4 da História de uma Alma... Tá mais forte do que os outros. O capítulo 4 de Uma História de uma Alma, que nós lemos no episódio anterior, ele é o exemplo do desenvolvimento das virtudes e da proteção das portas do inimigo. Aqui, principalmente das virtudes, tanto as cardeais quanto as teologais. No capítulo 5, a gente começa a enxergar claramente a manifestação dos dons do Espírito Santo, que se recebe o crismado. E a que grau tá chegando, né? Tá então, catequistas de crisma, usem o capítulo 4 e o capítulo 5 de Uma História de uma Alma. Pode ser muito didático, é um exemplo para os jovens. E assim, como que eu posso desenvolver as minhas virtudes? Está aqui. E como vai ser quando eu receber os dons do Espírito Santo? Está aqui como vai ser. E percebe-se. O desejo de conhecer a Deus, o desejo de salvar almas. Você vê isso. Muito bacana. Vai ali no 140. Graças tão grandes. Graças tão grandes não podiam ficar sem frutos. Estes, por sua vez, foram abundantes. Lembra da carta de São Tiago, me mostra as suas obras que eu te mostro a fé. A prática da virtude tornou-se-nos suave e natural. No começo, minha fisionomia traía muitas vezes sinal de luta, mas tal reação foi desaparecendo aos poucos, e a renúncia tornou-se-me fácil desde o primeiro instante. Jesus tinha dito: a quem já tem, ser-lhe-á dado, e dado em abundância. Por uma graça recebida com fidelidade, concedia-me grande número de outras tantas. Ele próprio dava-se a mim na santa comunhão.
muito mais a miúde do que eu teria coragem de esperar. E Jesus se dava muito mais a ela do que ela esperava. Isso. Como norma, determinará fazer, sem omissão de nenhuma, as comunhões que meu confessor me permitisse, e concordara em que regulasse sua frequência, sem nunca lhe fazer algum pedido. Lembrando que aqui não tinha comunhão todos os domingos. Todos os domingos. Tá? Tá na época do jansenismo. E tinha A que pedir comunhão até permissão, tinha né? que pedir permissão. A comunhão, no caso dela, era só depois da confissão. Então aqui você vê que o confessor dela começa a liberar mais comunhões para ela. Enquanto mais libera, mais ela Mas quer. ela quer. Só com São Pio X, o Papa São Pio X, que vai vir a comunhão frequente todos os domingos para todas as pessoas. Então é diferente. Vamos lá. Naquela época, não dispunha da audácia que tenho agora. Não fosse assim, procederia de outra maneira, pois acho muito seguramente que a alma deve revelar ao confessor o atrativo que sente em receber o seu Deus. Ou seja, o que ela está dizendo? Eu deveria ter falado pro meu confessor. Já... O quão bom é receber Cristo. Gostoso. Não é para ficar no cibório. Cibório, né? Isso. Que ele baixa todos os dias do céu. É para encontrar outro céu que lhe é infinitamente mais estimável do que o primeiro, o céu de nossa alma, feita a sua imagem, Nossa. templo vivo e adorável da Isso aqui é Trindade. de uma teologia tão profunda. Vamos lá. Os padres são chamados a rezar missa todos os dias. Então, a consagrar a Eucaristia todos os dias. É isso que ela está dizendo. Se é para que os padres consagrem a Eucaristia todos os dias, se é para Deus descer do céu e se fazer um pequeno pedaço de pão todos os dias, é porque, então, é para encontrar outro céu. Outro céu. Mas que outro céu é esse? E ela está dizendo, esse outro céu lhe é infinitamente mais estimável do que o primeiro. Porque no primeiro ele está sozinho. Esse outro céu, que outro céu é esse que agrada ele mais? É a nossa alma. O que mais agrada a Deus é estar unida à nossa alma. Quando comungamos, nos tornamos sacrários vivos. A gente, como se nós tivéssemos o coração aberto a tudo isso. E é interessante que assim, né? A gente louva, adora uma Eucaristia no altar, mas depois que termina a comunhão, são muitos sacrários ao nosso redor. E a gente não se dá conta disso. Que tá todo mundo... Todo mundo ali é um sacrário vivo. E quem recebeu em estado de graça, e não em pecado mortal, porque senão recebe para sua própria condenação, o que ela está dizendo é o seguinte: nós nos tornamos um templo vivo da adorável Trindade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo ali. É isso que Deus quer, Deus deseja isso, a todo instante. Caraca, sério. Vamos lá. Vendo o meu desejo. Vendo o meu desejo e a retidão do meu coração, Jesus fez com que meu confessor me autorizasse a fazer a Santa Comunhão 4 vezes por semana no mês de maio. Ou seja, o mês inteiro praticamente, né? E aí depois ela vai falar que, além disso, depois do mês de maio ela podia 5. Ou seja, toda semana. Vamos lá embaixo ali, os diretores espirituais. Os diretores espirituais eu os comparava a espelhos fiéis que refletem Jesus nas almas, achando que, no meu caso, o bom Deus não se valia de nenhuma pessoa intermediária, mas atuava diretamente. Ela nem tinha diretor espiritual. Já era Deus próprio. Já era o próprio Jesus. Caramba. Meu Deus, hein? Meu Deus! Já pensou falar diretamente com o pai ali? E o próprio pai lhe entregar? Vamos ver ali. Vamos no 141. Como se dizia São João da Cruz em seu cântico. Peraí. Aqui, assim. Ah, não, eu quero uma coisa no 141, que é assim, Jesus falando com ela, né? Jesus disse, era em intenção análoga, ele que nos dias de sua vida mortal exclamou num transporte de alegria. Meu Pai, graças vos dou, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Queria fazer-lhe brilhar em mim a sua misericórdia, por ser eu tão pequena e fraca. Ele rebaixou-se até mim, iniciou-me secretamente em assuntos de seu amor. Você vê que é isso? Aquilo que a gente estava falando. Ela não tinha nada para oferecer. É o caminho que ela aprendeu aqui, que depois ela vai escrever no manuscrito B, é o caminho da humildade absoluta, da miséria. Pequena e fraca. Pequena e fraca. Como diz São João da Cruz,
em seus cânticos não tinha nem guia nem luz, fora aquela que refugia em meu coração, mas segura do que a do meio-dia. Esta luz guiava-me para onde me aguardava aquele que perfeitamente me conhece. Esse lugar era o Carmelo. Ela já sabia, né? Ela já sabia que esse lugar era o Carmelo. Mas ninguém acreditava nela. E ela então, o que ela fazia? Ela sempre quis, né, pra falar a verdade. O que ela fazia? Ela ia atrás da Paulina, lá no Carmelo, para começar a ver se a Paulina a encorajava. Porque a Maria mesmo, quando ela falava pra Maria que ela queria entrar no Carmelo, a Maria fazia todo o possível para impedir a minha entrada. Não vai entrar, não. Fazia todo o possível para impedir a minha entrada. Mas a Paulina incentivava a entrada. Vamos ver ali. Ela não quis falar para Celina que ela ia entrar, que ela queria entrar no Carmelo, mas depois ela acabou falando para Celina que ela queria entrar, porque agora ficou claro, ficou evidente. Eu quero entrar no Carmelo. Lá é o meu céu. Vai ali embaixo, mas aqui é interessante que é o seguinte, ela disse, né, que ela sofria ali o tempo todo, ela junto com a Celina, porque a Celina começou a apoiá-la, mas ainda assim tinha percalços. Eu acho essa reflexão muito interessante. Mas como no tempo dos mártires, os que continuavam na prisão davam alegres ósculos de paz aos irmãos que partiam como primeiros para a luta na arena, enquanto eles próprios se consolavam com a ideia de que talvez ficariam reservados para maiores combates. Assim também Celina deixou sua Teresa ir-se embora e ficou sozinha para o glorioso e cruento combate, ao qual Jesus a destinava como privilegiada de seu amor. Aqui ela já antecipou a história, né? O que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que ela vai entrar no Carmelo antes da Celina. Só que a Celina é mais velha que ela. E ela tá dizendo, e a Celina me incentivava a entrar no Carmelo. Como, igualzinho, se acontecia no tempo dos mártires. Porque o que é o ósculo, né? É dar um beijo. Então, um mártir, um prisioneiro, dava um abraço no outro, porque, sei lá, o Alê tava indo às feras e eu ficava, mas não porque eu fui protegido das feras, mas porque eu acreditava que o meu martírio ia ser pior que o do Alê. Então eu me alegrava com isso. O que ela tá antecipando aqui? Que ela entra pro Carmelo e a Celina não, porque a Celina vai ter uma batalha mais dura que ela. E vai ter mesmo. Nós vamos ver lá na frente que batalha é essa. Batalha dura que a Celina viveu, hein? Duríssima. Só tá tendo surpresa. Mas eu não vou antecipar. Já vamos chegar lá. Vamos pegar aqui no 143, ela diz ali, ia completar o quê? Peraí, tá lá em cima? No 143, ia completar? Calma que eu tô achando aqui. Mostra aí. No 143. Isso. Ia completar. Ah, tá. Ia completar 14 anos e meio e 6 meses apenas nos distanciava da linda noite de Natal. Faz 6 meses que tinha passado a noite de Natal. Não, de Natal. Porque ela nasceu dia 2 de janeiro, tá? Sim. Então, 6 meses depois, ela tá com 14 anos e meio. Em que tomara a resolução de entrar, a mesma hora em que um ano antes tinha recebido minha graça. Você vê? Foi a comunhão, não foi? Você viu? Exatamente. Exatamente. Foi a comunhão dela. Ela tinha recebido o crisma dela. Vamos pegar aqui. Não foi senão de tarde, desce ali. Não foi senão de tarde, quando voltamos de vésperas, que encontrei a oportunidade de falar ao meu querido paizinho. Ele fora sentar-se à beira da cisterna, onde contemplava de mãos postas as maravilhas da natureza. O sol, cujos reflexos tinham esmaecido, dourava o pico das grandes árvores, nas quais os passarinhos gorjeavam sua oração da noite. O belo rosto de papai tinha uma expressão celestial. Você vê, ela tem esse negócio, ela sempre Fixava soube muitas coisas, né? que o pai e a mãe já eram santos na terra. Ela já sabia disso. Pode seguir. Eu percebia que a paz inundava o coração. Sem dizer uma só palavra, sentei-me ao seu lado com os olhos rasos de lágrimas. Não cheios de lágrimas, só um pouquinho emocionada. Lembra que ela se controla agora. Vai. Ele olhou-me com ternura, segurou-me pela cabeça, apoiou contra o coração e disse-me: Que tens, minha rainhazinha? Abre-te comigo. Ela abriu, né? O que ela abriu? Ela vai entrar pro Carmelo. Ela quer entrar pro Carmelo. Imagina o desespero do pai em saber que ela queria entrar pro Carmelo, né? Mas na verdade a gente vê que o pai simplesmente aceita, né? Ele vai dizer assim, ó: no entanto, não proferiu palavra alguma,
que me desviasse de minha vocação. Limitou-se simplesmente a observar-me, que era ainda muito nova para tomar decisão de tanta gravidade. Eu, porém, advoguei tão bem minha causa, que com sua índole simples e reta, papai logo se capacitou de que meu desejo era o do próprio Deus. E em sua fé profunda exclamou-me que o bom Deus lhe fazia grande honra e lhe pedir assim suas filhas. Nossa, já tinham ido duas pro Carmelo. Terceira. Tinha ido duas pro Carmelo, uma pra visita Andinas, a segunda não tinha ido pra lugar nenhum e a mais nova tá querendo ir pro Carmelo de novo. Olha só, papai parecia fluir de serena alegria proveniente de sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Falou-me como um santo. Quisera lembrar suas palavras, mas eu já não tô lembrando. Ela vai dizer, ó, para as consignar aqui, mas dela só me ficou uma recordação muito balsâmica, que não consigo manifestar em palavras. O que me lembro perfeitamente é um ato simbólico, de que meu querido rei executou, sem o perceber, acercando-se de um muro de pouca altura, mostrou-me umas florzinhas brancas, parecidas com lírios em miniatura. Tomou uma das flores e deu-ma, explicando-me com que solicitude o bom Deus a fizera nascer e a conservara até aqueles dias. Ali embaixo, ó, recebi a florzinha como se fosse uma relíquia. Daqui a pouco a gente vai ter... Não é ela quem dá flor primeiro, é o pai dela que dá para ela. E ela vai assumir esse sinal da flor, que é o sinal de Santa Teresinha. Depois vai ser a rosas. Mas assim, você vê esse vínculo dela com as flores. Já tá muito direto. E aqui a todo momento ela está dizendo da santidade do pai. É engraçado que uma boa parte da leitura fala sempre de uma flor, fala sempre de florzinhas, minha pequenininha, tudo envolve. Quem traz essa referência, né, para ela é o pai. Vamos ali no 144, porque é o seguinte, ponto interessante, tá? Lembra que o pai estava viúvo, né? Sim. E na lei francesa tem que ter um tutor. Ele não pode tomar decisões sozinho em cima de uma criança. O tutor é alguém da família do lado da mãe, que no caso é o tio. Então não adianta só o pai autorizar. O tio vai ter que autorizar também. Vamos no 144. 144. Obtido o consentimento de papai, julgava poder voar sem receio ao Carmelo, mas provações bem dolorosas deviam ainda provar minha vocação. Foi a tremer que conferi ao titio a resolução que tinha tomado. Prodigalizou-me todas as possíveis demonstrações de ternura. Não me deu, todavia, permissão de partir. O tio não permitiu? Não permitiu. Ao contrário, proibiu-me que lhe falasse de minha vocação antes da idade de 17 anos. Caramba, antes de 17 anos. Seria contra a prudência humana, dizia ele, fazer entrar no Carmelo uma criança de 15 anos. Interessante. Então, assim, o tio já foi duro. Não vai. Não vai, tá louco? Você tem 15 anos, mano! No Carmelo! Tá doido que você tá com 15 anos. Não. Com 17, a gente conversa sobre isso aí. Isso. Lê ali embaixo. Passou-se bom tempo, bom espaço de tempo. Passou-se bom espaço de tempo, antes que me animasse a falar de novo com o titio, era-me extremamente custoso. Só um minuto. Tá. Antes disso, ela disse assim, ó, meu único consolo era a oração. Suplicava a Jesus operasse o milagre exigido, pois só a tal preço poderia atender ao seu chamado. Ou seja, o tio falou assim, eu só te deixo por um milagre. Só te deixo ir por um milagre. Antes da idade, né? Antes da idade. Só se acontecer um milagre. Ela começou a pedir um milagre. Senhor, vamos ver. Passou-se bom espaço de tempo antes que me animasse. A irmã escreveu aqui no rodapé. Foi só 15 dias, tá? Falar de novo com o titio. Era-me extremamente custoso de procurá-lo. E da parte dele, parecia que já nem pensava em minha vocação. Mais tarde, porém, soube que minha grande tristeza influíra muito nele em meu favor. Antes de fazer despontar em minha alma um raio de esperança, quis o bom Deus enviar-me um martírio muito doloroso que durou 3 dias. Nunca dantes compreendi tão bem como nesta provação a dor da Santíssima Virgem e de São José, quando procurava o menino Jesus. Achava-me num triste deserto, ou antes, minha alma assemelhava-se a uma frágil embarcação, entregue sem piloto ao capricho das ondas encapeladas. Eu o sei. Jesus estava ali a dormir em minha barquinha, mas a noite era tão escura que me era impossível divisá-lo.
Nada me aclarava, nem um relâmpago sequer me açucar as nuvens tenebrosas. Não resta dúvida. É bem tristonho o clarão dos relâmpagos. Mas, se a tempestade pelo menos irrompesse abertamente, poderia eu enxergar Jesus por um instante. Ela está vivendo a noite escura da alma, que São João da Cruz fala. Viveu, né? Ela tá na quinta morada, quinta pra sexta morada, meu. Você vê que assim... Então, uma Não, tempestade agora todos eles, tremenda, todos os né? santos nessa quinta pra sexta morada, vão viver a noite escura da alma. Que assim, não sentem mais Deus. Você vê o desespero dela? Tá correndo, Eu sinto não como consegue. Jesus, como José e Maria, que perderam Jesus. Porque eu não enxergo mais ele, eu não sinto. Cara, ela passou o Eu não quinto estou capítulo vendo, né? inteiro recebendo os dons do Espírito Santo, sentindo ele o tempo inteiro. Ele é o amado, eu sou a amada, sobre se casar, sobre tudo. E agora ela simplesmente não sente mais nada. Tudo por causa do tio? Do tio. E ela entrou em negatividade? tristeza. Nossa. O trauma causou uma tristeza e Deus se afastou. Para que serve a noite escura da alma? É um teste do amor. É um Sim. teste do amor. Até onde vai suportar? É até onde você vai suportar a minha ausência. E ela no desespero. Mas era a noite, a profunda noite da alma. Ela sabia já. Por quê? Sabia, filha de São João da Cruz. Como Jesus no jardim da agonia, sentia-me só, não encontrando consolo nem na terra nem nos céus. O bom Deus parecia ter me abandonado. A natureza dava... Nossa, isso agora pronto. Agora vamos pra cá. Olha que interessante isso. Aqui vão dizer que ela é uma grande mística. Porque olha a interação da alma dela com o meio físico. Com o meio físico, com a natureza. Com a natureza mesmo. Presta atenção. A natureza dava a impressão de compartilhar minha amarga tristeza, pois que em 3 dias o sol não fez brilhar nenhum dos seus raios e a chuva caía torrencialmente. Ou seja, ela estava em desespero da alma. E como é que eu estava lá fora o céu? Chuva. Tenebroso. Porque ela não estava bem. Ela não estava bem, chovia. Ela estava feliz, o céu abria. Já falamos disso em outros capítulos. Sim. Ela é muito mística. A interação dela com o mundo físico é gigante. Olha aqui. Forte. Reparei que em todas as circunstâncias graves de minha vida, a natureza era uma imagem de minha alma. Em dias de lágrimas, o céu chorava comigo. Chovia, cara. Quando ela estava triste, chovia. Em dias de alegria, o sol enviava profusamente seus raios alegres. E o azul do céu não se escurecia por nenhuma nuvem. É engraçado que estamos no quinto capítulo, do livro, Sim. E agora que ela praticamente agora que ela percebeu. Puxa, que engraçado, eu tô triste, chove. Toda vez que eu tô triste, chove. Se eu tô feliz, faz sol. Você viu? Uma boa parte. Imensa mística. Ela é uma imensa mística. Santa Teresinha é uma imensa mística. Imensa. É a primeira vez que ela relata algo que ela olha. É uma imensa mística. É uma imensa. No 4º dia, afinal, que por sinal era um sábado, dia consagrado à meiga rainha dos céus, fui visitar Titio. Qual não foi minha surpresa quando vi dar-me atenção e fazer-me entrar no gabinete, sem que lhe manifestasse tal desejo. Começou por me passar suave repreensão, porque parecia ter medo dele. Ele disse-me, depois que não era preciso pedir milagre, e que tinha unicamente rezado ao bom Deus, lhe desse um simples toque de coração. E for atendido. Eu é que não tive tentação de implorar milagre, porque para mim o milagre estava concedido. Meu tio já não era o mesmo, sem fazer nenhuma alusão à prudência humana. Disse-me que eu era uma florzinha que o bom Deus queria colher e que a isso não faria oposição. O milagre aconteceu. E o tio achou que foi ele que foi conversar com Deus, e Deus falou com ele, deu toque no coração. Tá a Santa Teresinha lá, noite escura da alma, chovendo do lado de fora. Canivete, Pega uma chapa de ferro que tu vai sair, não, mas pra que tá chovendo canivete? Você não tem noção. Aí foi lá, Jesus dá um toquinho nele. Ela disse, eu já entendi. Foi um milagre que foi concedido. E o tio, né, vai dizer, não, vai ser uma florzinha que vai ser colhida. Mal sabia ele que as outras irmãs também iam, né? É muito bacana, né, cara? É muito lindo. Que da hora. Vamos pro 146? 146. Poucos dias? Isso. Poucos dias depois de alcançado o consentimento de meu tio,
fui visitar-vos, minha mãe querida, e falei-vos da minha alegria por terem passado por todas as minhas provações. Mas qual não foi minha surpresa e inquietação de espírito, quando ouvi vossa declaração de que o Senhor Superior não consentiria em minha entrada antes da idade de 21 anos. Nossa, mano. Caraca, era 17 O padre, agora. Pô, aí sacanagem, hein, padre? Ô, sacanagem, meu. Que desespero, cara. Oh. Ninguém cogitara nessa oposição a mais invencível de todas. Porque ela não tinha... Porque esse cara tá dizendo, eu não pensei que eu tinha que passar com o superior do Carmelo. Não tô pegando. Agora que eu fui feliz da vida, beleza, vou E aí, conseguir tá entrar. chegando. O superior falou, não, é com 21. Caramba. Vamos lá, ainda assim... E, ainda assim, sem perder a coragem, fui pessoalmente com papai e seli na casa de nosso padre, com o sentido de tentar comovê-lo, fazendo-lhe ver que eu tinha, sim, vocação para o Carmelo. Recebeu-me muito friamente. Muito friamente. Nada adiantou que me incorporável paizinho juntasse suas instâncias às minhas. Nada pôde demover sua disposição de espírito. Disse-me que não havia perigo na demora, que podia em casa levar uma vida de carmelita, e nem tudo estaria perdido, ainda que me não castigasse com disciplinas e etc. Acabou, afinal acrescentando que não era senão delegado do senhor bispo, e que se o mesmo quisesse permitir-me a entrada para o Carmelo, nada mais teria que objetar. Saí em prantos de casa, Da casa canônica. Por sorte, ficava escondida debaixo do meu guarda-chuva, Por quê? pois chovia. Caía torrencialmente. Porque ela tava em prantos, então vai chover. Vai Ela chover. saiu desesperada. Papai não Desesperadamente. sabia como me consolar. Por quê? Você viu, por que o padre falou? O padre falou, ó, é o seguinte, por mim você não entra. Mas Só que pelo se o bispo deixar... vai que vai. Só que o bispo mora em Bahia, vai ter que visitar pra Bahia, vai lá, vai ter que viajar. O que o pai fez? O papai não sabia como consolar-me. Prometeu levar-me a Bahia. Logo que manifestei tal desejo. Pois estava decidida a atingir meus objetivos. Cheguei a dizer que iria até o Santo Padre, O Papa. caso o senhor bispo me recusasse a permissão de entrar no Carmelo com Com 15 anos. Você vê que assim, ela estava decidida. Decididamente. Eu vou falar com o bispo, se o bispo não deixar, eu vou no Papa. Vou no Papa. É isso que eu vou fazer. Vamos ver então. Olha. Crescia sobretudo no amor do bom Deus. Sentia no coração uns fremitos, até então desconhecidos. Tinha às vezes verdadeiros transportes de amor. Cara, já era físico. O que ela estava sentindo já era físico. Uma noite, não sabendo como declarar a Jesus que o amava e quanto o desejava amado e glorificado em toda parte. Cara, olha o que ela fez. Veio-me... Quer que eu leia? Vai explicar. Veio-me o doloroso pensamento de que o inferno não poderia ele jamais receber um único ato de amor. Então declarei ao bom Deus que, para lhe dar prazer, de boa mente consentiria em ver-me ali imersa, a fim de que ele fosse eternamente amado nesse lugar de blasfêmia. Meu Deus, cara. O que ela pensou? Ela falou, no inferno ninguém ama Jesus. Já que é isso... Então eu aceito ir pro inferno para ser a única alma que vai amá-lo de lá. Cara, olha o nível que ela chegou. Vamos pro 148. 148. Antes de abandonar o século. Antes de abandonar o século, o bom Deus deu-me a consolação de conhecer mais de perto almas de criança. Por ser a mais nova da família, nunca tivera essa aventura. Eis a triste circunstância que me proporcionaram. Uma pobre mulher, parente de nossa empregada, morreu na flor da idade e deixou 3 filhinhos. Durante sua doença, recolhemos em casa as 2 menininhas, a mais velha das quais não tinha ainda 6 anos. Dedicava-me a elas o dia inteiro, e dava-me grande prazer verificar com que candura acreditavam tudo que lhe falasse. Certo é que o santo batismo deposita nas almas um germe muito profundo das virtudes teologais. Que foi o que eu expliquei. Foi. Você viu ela dizendo assim? Ela viu na prática, nas criancinhas batizadas, que o batismo inseria as virtudes teologais. Porque ela falou assim, eu explicava e elas entendiam. Uma vez que já se manifestavam desde a infância, e que a esperança dos bens futuros é quando basta para levar à aceitação de sacrifícios. Quando queria ver minhas 2 filhinhas bem conciliadas entre si, que são as duas menininhas entre si,
em lugar de prometer brinquedos e balas, a que condescendesse com a irmã. Falava-lhes das eternas recompensas que o menino Jesus dará no céu às criancinhas bem comportadas. Você vê que é interessante? Aí ela diz, né? A mais velha, cujo raciocínio começava a desenvolver-se, fitava-me com os olhos a brilhar de alegria. Fazia-me 1000 graciosas perguntas a respeito do menino Jesus e de seu belo céu. Você vê, ela começou a catequizar. Ali embaixo ela diz assim, ó, considerando de perto tais almas inocentes, compreendi qual não seria a desgraça de não as formar devidamente desde o despertar da razão, enquanto ainda se assemelhavam a cera mole, na qual é possível moldar o selo tanto da virtude como da maldade. Caraca, mano. Compreendi o que Jesus disse no Evangelho. Melhor seria ser lançado ao mar do que escandalizar um desses pequeninos. Você vê que ela, que de almas não chegariam à santidade se não fossem bem orientadas. Mensagem aos catequistas. Ela dizendo aqui, tem que tomar cuidado que as criancinhas são como cera mole. E se você não as educarem corretamente, elas não chegam no céu. Então ela diz, que de almas não chegariam à santidade se não fossem bem orientadas. Então precisa dos catequistas para orientar essas criancinhas. Ali do outro lado ela vai dizer, da mesma forma que os filhotes dos passarinhos aprendem a cantar, ouvindo seus pais, assim também as crianças aprendem a ciência das virtudes, o sublime canto do amor divino no trato com as almas encarregadas de formá-las à vida. Vale até para os nossos pais, né? Para os pais. Ela está dizendo exatamente exemplos, isso. Né? Nós somos, as crianças aprendem a ciência das virtudes, o sublime canto do amor divino no trato com as almas encarregadas de formá-las para a vida. É responsabilidade dos pais, dos catequistas, dos familiares em moldarem essas crianças, a alma das crianças que são como cera mole. Você vê que baita experiência que ela teve, né? Vamos ali no 150? 150. Que agora ela vai começar a fazer a viagem para Bahia. Antes da minha entrada, né? Isso, antes da minha entrada no Carmelo. Colhi ainda muitas experiências quanto à vida e às misérias do mundo. Mas essas particularidades me levariam muito longe. Retomarei a narrativa de minha vocação. O dia 31 de outubro ficou marcado para minha viagem a Bahia. Viajei sozinha com o papai, o coração cheio de esperança, mas também estava muito impressionada com o pensamento de que apresentar-me no bispado pela primeira vez na vida. Faria uma visita sem a companhia de minhas irmãs. E a visita seria a um bispo. Eu, que nunca tinha necessidade de falar, senão para responder a perguntas que me fizessem, devia por mim mesma explicar a finalidade de minha visita, expor as razões que me levavam a solicitar a admissão no Carmelo. Numa palavra, devia demonstrar a firmeza de minha vocação. Quanto me custou fazer a viagem! Foi preciso Deus conceder-me uma graça toda especial para que vencesse minha grande timidez. Até aqui, né? Até a graça para vencer a timidez. Ela é meio melancólica, tímida também, além disso. Precisa da graça de Deus. Não deixa de ser muito verdadeiro que o amor jamais encontra impossibilidades, porque para si mesmo crê ser tudo possível e tudo permitido. De fato, foi só o amor de Jesus que me pôde fazer superar essas dificuldades e as outras seguintes, pois foi de seu agrado fazer-me realizar minha vocação através de provações muito grandes. Você vê que ela tá com medo de ir, né? Ela meio que já sabe o que vai acontecer. Começa o parágrafo 151. 151. Novidade. Vai lá, novidade. Chovia cântaros. Tava chovendo muito. Por quê? Quando chegamos a Bahia. Papai, que não queria ver sua rainhazinha entrar no bispado com um belo vestido todo molhado, fê-la subir a um ônibus e levou até a catedral. Ali começaram minhas lástimas. O senhor bispo e todo o clero assistiam a um enterro solene. A igreja estava cheia de senhoras em trajes de luto e todos reparavam em mim com meu vestido claro e chapéu branco. Só ela, todo mundo de preto, todo mundo de branco até o teto. Porque o pai dela deixou ela todo branco. Minha vontade era sair correndo da igreja. Minha vontade é sair da igreja. Vamos pro outro parágrafo ali da frente. Você vê, cara, ela já sabe que não vai dar ruim. Vai dar ruim, já começou a dar ruim. Ainda tô com a roupa errada, já cheguei no velório. Tudo molhado. Já tá chovendo.
Tudo molhado. Vamos lá. Fomos procurar diretamente o Monsenhor Revorani estava ciente de nossa chegada, pois tinha pessoalmente marcado a data de nossa viagem. Não obstante, estava fora de casa. Foi-nos então preciso perambular pelas ruas, que me pareceram bem... Até as ruas estão tristes, cara. E porque assim, o bispo não tá podendo receber, o Monsenhor não estava disponível. Um horror. Tá dando tudo errado. Tudo errado. Vamos ali, ó. Monsenhor Reveroni mostrou-se muito amável. Isso. Reveroni mostrou-se, uma palavra difícil, muito amável. Creio, porém, que a razão de nossa viagem me deixou muito surpreso. Depois de me fitar com um sorriso e de formular algumas perguntas disse-nos: vou apresentar-vos, senhor bispo. Tende a bondade de seguir-me. Como visse lágrimas brotarem em meus olhos, acrescentou... Ela descontrolou completamente, né, cara? Vai. Aqui estou a ver diamantes. Não convém mostrá-los ao senhor bispo. Você vê que assim... Ele falou pra ficar calma, né? Fica calma. Aqui estou vendo diamantes saindo dos seus olhos. Elegante ele foi, né? Sim. E outra, tá falando com adolescente. Foi da pele, hormônios... Falou, tá chovendo. E tá vindo aqui pedindo pra entrar no Carmelo. Será que na cabeça dele que assim, né? Ele tá vendo lágrimas? Por que não é bom mostrar pro bispo? Porque talvez você tá triste porque vai entrar no Carmelo. Talvez seja isso que você vai, essa mensagem que você vai passar. Então não é bom mostrar isso pro bispo. Mostre sorriso. Mostre sorriso. Vamos lá. Fez-nos atravessar vários compartimentos muito grandes, guarnecidos de retratos de bispos. Quando me vi nos grandes salões, tive-me em conta de uma formiguinha e perguntava-me a mim mesma sobre o que me atreveria a conversar com o senhor bispo. Passeava ele no corredor entre dois sacerdotes. Revi o Monsenhor dizer-lhe algumas palavras. E vir de volta com ele. Nós o esperávamos no gabinete, onde estávamos colocados 3 enormes poltronas diante da lareira, na qual crepitava um fogo ardente. Vendo Sua Excelência entrar, papai ajoelhou-se ao meu lado para receber a bênção. Depois o senhor bispo indicou o lugar a papai numa das poltronas e ficou diante dele. Monsenhor Reveroni. Mas você vê que assim, né? Então o bispo vai recebê-los, ela tá completamente acanhada. Ela tá morrendo de medo, vergonhosa. Ela já não sabe mais o que vai acontecer. Você vê que ela tá angustiada. Vê aí, ó, esperava que papai falasse. Ela esperava que papai falasse. Esperava que papai falasse. Mas ele declarou-me que eu mesma devia explicar a finalidade de nossa visita. Não é seu pai, não. Você que conta. E aí? Filo com a maior eloquência possível. Sua Excelência, entretanto habituado com eloquência, não parecia muito abalado com minhas razões. Em lugar delas, mais útil me seria uma palavra do Padre Superior. Infelizmente, não a tinha e a oposição dele não intercedia de modo algum em meu favor. Lembra, ela está falando do padre que recusou. Sim. Perguntou-me o senhor bispo se havia muito tempo que desejava entrar para o Carmelo. Sim, senhor bispo, há muito tempo. Vejamos, replicou a rir o Monsenhor Reveroni. Vou tentar até o final. Vejamos, replicou a rir Monsenhor Reveroni. Reveroni. Isso. Não será o caso de poderdes dizer que há 15 anos tendes tal desejo? É verdade, tornei a falar. Também sorrindo, mas não se pudera descontar muitos anos, porque a partir do uso da razão desejei tornar-me religiosa. Por sinal que desejei o Carmelo. Então logo conheci bem, pois achava que nessa ordem seriam satisfeitas todas as aspirações de minha alma. Não sei. Minha mãe, se foram estas precisamente minhas palavras. Creio que o foram, ainda que mal apanhadas, mas afinal o sentido é então assim, o bispo perguntou, desde quando você está querendo entrar no Carmelo? Aí ela, faz muito tempo. Aí o Monsenhor falou, 15 anos, né? Que é o máximo que você tem de idade. Aí ela começou a rir, aí ela já respondeu, não, porque a idade da razão veio ali com 6 anos, então desde então eu quero o Carmelo. Então ela deu uma resposta polida. Ela falou, acho que foi isso aí. Mas, julgando agradar o papai, o senhor bispo insistiu em que eu continuasse alguns anos em companhia dele. Por isso não foi pouca sua surpresa e edificação, quando viu tomar partido a meu favor, intercedendo para que obtivesse a permissão de pôr-me a salvo no mundo aos 15 anos de idade. E o pai agora porque na verdade o bispo falou, não, fica com teu pai.
Aí o pai falou, não, ela quer entrar. Deixa mesmo com 15 anos, deixa entrar. Tudo porém, foi inútil. Declarou que antes de chegar a uma decisão, era indispensável o entendimento com o superior do Carmelo. Nada poderia escutar que maior sofrimento me causasse, pois conhecia a formal posição do nosso padre. Então, assim... Ou 21 ou 17 olha o que aconteceu. Por conseguinte... Não atendendo à recomendação de Mons Reveroni, isso, fiz mais do que mostrar diamantes ao senhor bispo. Eu lhes dei de presente. Ela começou a chorar em cima do bispo. Toma aí, já que você quer lágrimas, receba diamante. Você entrou em prantos, ela descontrolou completamente. Não teve jeito. Assim, ó, falou-me que não estava tudo perdido e que ficava muito contente que eu fizesse uma viagem a Roma com o intuito de consolidar minha vocação. O que o bispo sugeriu para ela? Vai falar com o Papa. O bispo não sugeriu falar com o Papa. O bispo falou, faz uma peregrinação para Roma, né? Vai ser legal, você vai consolidar sua vocação. Você vai entender melhor sobre a igreja. Essa provavelmente era a intenção do bispo, não era falar com o Papa. Já falou, falar com o Papa. Já pensou. Acrescentou que, devendo ir a Lisieux na semana seguinte, conversaria a meu respeito com o senhor pároco de Santiago e que eu, por certo, receberia a resposta dele na Itália. Reconheci que inútil seria continuar com novas insistências. Já não tinha, aliás, nada que dizer, por ter esgotado todos os recursos da minha eloquência. O senhor bispo nos acompanhou até o jardim. O papai divertiu-o bastante quando lhe contou que eu mandara fazer um penteado alto a fim de aparentar mais idade. É aquela foto famosa da Santa Terezinha. Aquela que ela tá com um coque. Que é essa foto que nós vamos usar, hein, produção? Aquela foto da Santa Terezinha que ela tá com um coque, que ela parece mais velha. Ela fez uma maquiagem para parecer mais velha. Ela mesma fala isso. Ela diz assim, ó, o senhor bispo acompanhou-nos até o jardim. Sim. Papai divertiu bastante quando ele contou que eu mandara fazer um penteado alto, a fim de aparentar mais idade. Isso não foi à toa, porque o senhor bispo não se refere à sua filhinha sem relembrar a história dos cabelos. Monsenhor Reveroni fez questão de acompanhar-nos até a extremidade do jardim do bispado. Falou a papai que nunca se vira algo semelhante. Um pai tão pressuroso em dar a sua filha ao bom Deus como a filha em se oferecer a si mesma. Papai pediu várias explicações a respeito da tal peregrinação, entre as quais como seria o traje para comparecer à presença do Santo Padre. Vejo-o ainda virar-se diante do Monsenhor Reveroni e perguntar-lhe, estou-irei bem assim? Então, no final das contas, assim vai terminar esse capítulo. Papai ainda pra falar a verdade. Esse bispo só falou para ela fazer uma peregrinação. Mas, na mente dela... Na mente dela, ela já falou, já que eu estou indo para lá, falarei com o Papa. É famoso ditado de hoje em dia. Já tem um não, né? O capítulo 6 que nós leremos no próximo episódio é justamente a viagem a Roma. E aí nós vamos ver Santa Terezinha se encontrando com o Papa. Foi espetacular esse capítulo. Esse capítulo foi muito legal, né? Eu gostei. Nós vimos mais uma vez. Então, senhores catequistas, capítulo 4, desenvolvimento e trabalho das virtudes. Capítulo 5, os dons do Espírito Santo vibrando na alma, no espírito e no corpo, né? Sentindo ainda as palpitações do amor que Santa Terezinha teve. Que grande santa, hein? Mística. Legal. Não tinha bilocação, não se elevava enquanto orava, mas quando estava feliz o céu brilhava e quando estava triste chovia canivete. Torrencialmente. Uma imensa santa. 3 dias de chuva, parecia dilúvio. É uma eleita. 3 dias de chuva. Era na noite escura de 3 dias e do lado de fora quase um dilúvio. Lindo. Da hora, muito bom. Essa é a história de uma alma. Gostei. E lá se foram 5 capítulos. Então, indo bem. Muito bom. Será que a gente vai perseverar até o final? Ó, chegamos quase no meio do livro, quase na metade. Então serão quanto? 10 episódios, Santa Terezinha? Nossa, acompanhem por aí. Eu acho que vai ser isso. Acho que por hoje é só. Hoje é só, pessoal. Acho que foi legal. Santa Terezinha é gigante, né? Muito bom. Eu não conhecia tanto ela assim, mas eu agora lendo o livro... É que esses detalhes a gente só pega lendo. Se vocês pegarem histórias de Santa Terezinha na internet, são histórias todas resumidas, que vão ter partes famosas, como a parte do Natal, como essa parte da negação do bispo, mas não tem detalhes. Onde a gente aprecia agora, a gente aprecia aqui, ó, o temperamento, a gente aprecia as virtudes, a gente aprecia o dom, não teria.
só lendo mesmo. É por isso que a gente se propôs a trazer isso aqui para vocês. Muito bom. Muito bom, né? É isso aí. Por hoje é só. Fiquem aí, pessoal. A gente volta, sei lá que dia, provavelmente semana que vem. E eu acho que esse episódio a gente publica esse final de semana, né, Lu? Esse final de semana a gente publica para vocês. E vamos que vamos. É isso aí? Bora? Vamos encerrar por hoje? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, a gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço.